Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Nesse vídeo vamos dar uma brisada aí com o Thanos, né, aproveitando aí o hype do Endgame. Esse vídeo não vai ter spoilers do Endgame, tá? Então fiquem tranquilos. E bem, eu vou pegar para esse vídeo o Thanos da MCU, né? Eu não vou usar o Thanos do quadrinho, vou usar o da MCU porque eu acho que com o Thanos da MCU a gente consegue fazer uma reflexão, principalmente sobre filosofia moral, né, que eu gosto muito de falar sobre filosofia moral. Eu sempre tento, de tempos em tempos, né, rever esse tópico aqui no canal, porque, inclusive, eu comecei muito a estudar filosofia por causa da questão moral, né? Acredito que é a área assim, que mais me interessa de todas as subcategorias da filosofia, digamos assim, né, a filosofia moral. E até aproveitando também que o Bruno Corradelli está fazendo uma série sobre Platão no canal, então eu também estou tentando pegar umas pontas aí para falar sobre Platão e Sócrates também. E bem, como a gente sabe, né, o Thanos no MCU, ele tem aquela ideia de matar metade do universo para salvar a outra metade, né? Então o que ele diz é que devido à escassez de recursos naturais no universo e devido à grande população que existe no universo, com o tempo, né, haverá aí uma escassez em grande escala. Então a população vai morrer de fome, então precisa ir matar metade para garantir que tenha recursos suficientes para a outra metade. E o interessante dessa ideia do Thanos é que ela permite que a gente faça várias reflexões muito interessantes, né, usando muito o próprio Platão e Sócrates nessa questão da filosofia moral, né, como eu falei, que é um assunto que eu sempre gosto muito de refletir e de debater. Fazendo até uma vírgula antes, né? Se você for querer conhecer sobre essa questão dos recursos naturais, né, essa teoria, que foi uma teoria que foi muito popular na década de 60 e 70, essa teoria, né, de que a superpopulação vai acabar com os recursos é uma teoria totalmente furada, mas que não vai ser o objeto desse vídeo, mas eu recomendo o vídeo do Iago Martins, né, que é aquele, acho que ele é um teólogo protestante, até ele teve uns debates dele aí no YouTube, né, com o Bernard Kister, e ele fez um vídeo excelente, né, sobre esse assunto, então eu recomendo, se você se interessar por essa questão em particular, se colocar no YouTube aí, Iago Martins, Guerra Infinita, acho que ele fez esse vídeo na época que estava saindo Guerra Infinita, né, ano passado. Mas para esse vídeo, então, eu quero falar só sobre essa ideia do Thanos, entender essas questões morais aí, sobre a ideia, então, de você matar metade do universo para salvar a outra metade. E para isso, a gente pode usar muito bem a questão do Sócrates, né, novamente como eu comentei, e do Platão. Pegando aqui a República, né, do Platão, que é um livro, né, dizer que a República foi um livro fundamental para a civilização ocidental é um eufemismo, né? É um livro extremamente importante, né, de uma validade inestimável, né, o que está naquele livro. E o interessante da República é que em vários momentos o Sócrates, né, nos diálogos, ele está tentando ali demonstrar o que seria a justiça, justamente para a gente entender muito quais seriam as aplicações práticas da moral do homem na sociedade, né? Como é que funciona realmente a moral na prática, né? O que é justo e o que não é justo na prática. E para refletir sobre essas coisas, o Sócrates ele faz uma espécie de analogia, onde ele pega a estrutura da alma do indivíduo e tenta fazer uma analogia com a própria estrutura da sociedade, né? Que é uma passagem muito interessante. E o Sócrates ele explica que na alma do indivíduo, né, e aí você tem o esquema da tríade platônica, você tem 3 camadas dentro do indivíduo, dentro da alma individual. Você tem a camada do corpo, você tem a camada da mente e você tem a camada da alma. Inclusive daí você deriva as 3 virtudes platônicas, né? Você tem na camada do corpo a vontade, a coragem, na camada da mente você tem o conhecimento e a sabedoria, e na camada da alma você tem as virtudes e o amor, né? Que é a ideia do belo em si, é visar o belo em si, que é aquela ideia também que tanto que o Sócrates, né, discutia em seus vários diálogos. E como é que o Sócrates vai argumentar para demonstrar a existência desses elementos? Essa parte é muito interessante, muito importante para a gente entender. Justamente, primeiro ele começa na parte do corpo, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que na camada do corpo a gente tem, por exemplo, os desejos, podemos dizer assim, os desejos mais animalescos, né? Por exemplo, a necessidade de tomar água, a vontade de comer, a vontade de se divertir, de fazer sexo, enfim, qualquer tipo de desejos animalescos, digamos assim. E o Sócrates ele argumenta justamente que você nota, né, nesses desejos humanos, né, que existe aí uma dualidade, né, existe aí forças opostas. E ele dá justamente o exemplo da própria água, né? Quando você sente vontade de beber água, você percebe que, por exemplo, se eu estou aqui fazendo esse vídeo e eu sinto vontade de beber água, e em vez de eu ir simplesmente beber água, eu posso pensar, não, eu estou fazendo o vídeo, então eu não vou beber água agora, eu vou beber água daqui a pouco. Então você percebe que, como o Sócrates muito bem explica, né,
um mesmo movimento ou um mesmo impulso ele não pode estar fazendo uma força para dois lados opostos, né? Então você não pode, por exemplo, um movimento X, ele não pode estar fazendo um movimento para a direção, por exemplo, para a direita ou para a esquerda ao mesmo tempo, né? O movimento X, o impulso X, ele só pode estar fazendo força para um lado. Então você percebe que a gente tem, de certo modo, dois movimentos opostos, né? Por um lado, eu sinto a vontade de beber água, mas por outro lado, existe uma parte minha racional que diz, não, mas espera, mas eu estou fazendo aqui o vídeo, então eu vou tomar água depois de fazer esse vídeo. Então são duas forças que estão indo em direções opostas, então não tem como dizer que são forças iguais. Então aí nós já temos aí duas partes diferentes da alma. Nós temos a parte do desejo, né, a parte mais animalesca, como eu disse, e do outro lado a gente tem a parte mais racional. Só que aí que entra o mais interessante da tese do Sócrates. Porque com a filosofia moderna, até percebe que a gente pode fazer uma analogia, inclusive o Flávio Morgenstern, num podcast recente do Guten Morgen, fez essa analogia, que ele comenta muito, né, dos saltos no ser do Eric Froehlich, e que até ele acaba chegando a uma conclusão um pouco deprimente, que se você perceber, com a filosofia clássica, né, em vários momentos, né, com esses saltos do ser, né, que o Eric Froehlich dizia, seja com a filosofia grega, seja, por exemplo, com a vinda de Jesus Cristo, a gente teve experiências que nos permitiu perceber essas três camadas, essa tríade platônica, que até remete também àquele vídeo que eu fiz aqui no canal sobre filosofia dos números, né? Que eu falava sobre como a realidade é bem ordenada, eu falava do esquema da tríade, né? Como parece que toda filosofia, quando vai se relacionar com a realidade concreta, ela sempre precisa fazer isso num esquema de tríade, né? Até um exemplo muito comum é o do próprio Hegel com a dialética, que é a tese, a antítese, que gera a síntese. Então sempre tem esse esquema de tríade. E é interessante porque também o próprio Flávio Morgenstern acaba mostrando, né, que acaba sendo uma conclusão meio deprimente, que a gente foi caindo, parece, esses níveis, né, da tríade. Porque então a gente tinha essa compreensão da camada da alma, da mente e depois do corpo. Com, né, essa revolução racionalista, a gente perdeu a camada da mente, a camada da alma. A gente perdeu esse entendimento do belo em si que se dizia o Sócrates. Então a gente começou isso muito com Descartes, né, essa idolatria da razão universal, só que como produto da mente humana. Então essa idolatria da mente humana. Então tudo vem da mente humana. Isso surgiu, é claro, uma diversidade gigantesca de posições filosóficas, desde posições extremamente relativistas até posições racionalistas, né? E a gente vê vários vertentes, né, dessa ideia, dessa revolução racionalista. Então a gente perdeu a camada da alma. E depois, né, hoje em dia, a gente está perdendo agora a camada da mente, né? Hoje em dia, então, existe aí agora essa ideia de que não, que é justamente o identity politics, né? Que é essa ideia de que, não, então, porque você tem uma vagina, ou porque você tem uma determinada cor de pele, você, então, é bom, ou você é ruim, ou você tem que votar no X, ou você tem que votar no Y, ou você tem privilégio ou não tem privilégio. A gente caiu agora na camada corporal, a gente perdeu mais uma dimensão dessas três camadas platônicas. E por que isso é tão importante para essa questão moral? E aqui vale a pena a gente entender isso com muito cuidado para entender como na psique do Thanos a gente consegue esmiuçar muito bem esse problema moral. Porque na visão moderna da filosofia racionalista, a tendência é achar que a moral, é tratar a moral como uma operação lógica. Então essa ideia de que então, a moral ela é consistente quando ela tem consistência lógica. E é claro que, se nós pensarmos, né, uma atitude irracional pode sim gerar uma atitude imoral, né? Um pensamento irracional pode sim gerar uma ação imoral. Isso eu acho que ninguém vai, né, se opor a isso. Agora, será que a moral, né, será que o que mede a moral realmente é a razão humana? Será que então todo ato moral é necessariamente irracional? E aí que entra a importância dessas três camadas do Sócrates. Porque como Sócrates muito bem vai notar, para se criar uma sociedade, você visa a virtude, você visa essa harmonia que gera essa justiça. E ele demonstra isso muito bem, por exemplo, no começo do livro, quando ele está discutindo com Trasímaco, que até mesmo um grupo de mercenários, de criminosos, precisa seguir uma ordem interna, precisa ali seguir um certo senso de honra e de justiça para conseguir viver em sociedade e até cometer crimes, né? Já que eles cometem crimes em grupo, por exemplo. Então Sócrates demonstra muito bem que essa ordem interna que rege a sociedade ela não é determinada pelo próprio homem, mas que o homem visa essas virtudes. Tem um exemplo muito bacana que ele dá, que ele fala, que eu gosto muito de usar, que é do músico, né? Ele fala que um músico que vai afinar um instrumento, ele não vai tentar afinar aquele instrumento mais do que o outro músico, ele vai simplesmente afinar o instrumento.
Ele visa uma virtude objetiva, uma harmonia que não foi determinada por ele. Ele visa essa ordem natural inerente da realidade, né? Essa força imanente da realidade. Então Sócrates percebe que existe uma terceira camada aí, né? E é justamente porque e é a ideia que ele vai fazer esse salto. Então primeiro ele derivou aquelas duas camadas que eu falei, e agora ele vai fazer essa terceira camada, que é justamente a camada das virtudes. Ele vai perceber que o homem, ele busca sempre algo que está para além dele. O homem nunca simplesmente ama, ele sempre ama alguma coisa. Ele sempre visa algo que está para além dele, um sentido para além dele. E quem vai determinar esse sentido? Não pode ser o próprio homem. Então existe aí, e aí que entra, né, o tal do belo em si, que tanto diz Sócrates. Só que o que é muito interessante é que quando Sócrates vai fazer essa analogia entre o homem e a sociedade, ele justamente vai fazer então esse paralelo, né? Então no homem você tem aquelas três camadas que eu falei, né? A vontade, a coragem na parte corporal, conhecimento, sabedoria na mente humana e o amor e as virtudes na alma humana, que visam justamente esse belo em si que diz o Sócrates. Quando ele vai passar isso para a camada da sociedade, ele vai dizer, ó, então, na camada da sociedade, na camada corporal, você vai ter, então, essas forças auxiliares, que ele vai dizer. Por que auxiliares? Porque é para você compreender os impulsos da sociedade. Na segunda camada, você vai ter as partes negociáveis, que ele diz que é a parte onde a sociedade, então, promulga leis, faz exercícios racionais e negocia, faz o próprio mercado, onde, então, você tem essa intersecção de várias ações racionais, né, visando uma finalidade para tentar, então, enriquecer, para você se formar, se tornar um profissional numa determinada área. Em terceiro lugar, né, fazendo esse paralelo, ele vai fazer o paralelo, então, com a camada da alma. E aqui ele usa uma palavrinha muito interessante, né, que até que existem traduções diferentes, dependendo da versão, mas eu gosto muito de quando na tradução, né, da palavra que o Sócrates usa, se usa muito a palavra deliberação, né, que ele, nessa terceira camada, então, no paralelo entre o indivíduo e a sociedade, ele diz que essa terceira camada, a camada da virtude e do amor, na sociedade vai ser a camada da deliberação. E por que essa palavrinha deliberação? Justamente porque é o que vai deliberar o que é bom, né, o que vai dizer o que é bom. Para a gente entender isso, a gente pode pegar, por exemplo, eu sempre tive essa visão, assim, de... Sempre não, né? Mas passei até depois desses estudos, né, da filosofia moral, por exemplo, dessa passagem do próprio Gênesis da Bíblia, né, no Velho Testamento, que é uma coisa até que depois foi legal, porque o próprio Olavo também comenta isso numa das aulas do COF, eu acho que é na aula 30 e pouco do COF, né? Que o Olavo comenta que qual que é o problema do Adão e da Eva, né, de comer ali a maçã do conhecimento, do fruto do conhecimento. O problema não é a compreensão racional deles do que é bom e do que é ruim. Porque isso seria um absurdo você dizer que eles não compreendem racionalmente o que é bom ou o que é ruim. Né? Senão, como é que eles iam entender a ordem de Deus? Né? Porque eles entenderam que Deus falou que não era para comer o fruto. Então, eles tinham sim já essa parte racional. Eles entendiam sim que não era para comer o fruto. Racionalmente eles tinham esse entendimento. Agora, ao comer o fruto, eles ganham essa capacidade de deliberar o que é o bem e o que é o mal. Então perceba a diferença. Uma coisa é Adão e Eva perceber racionalmente, né, o fundamento do bem e do mal, e outra coisa agora é Adão e Eva conquistarem, né, terem a capacidade de deliberar o que é o bom e o que é o mal. Então perceba aí que são coisas muito diferentes. E é justamente aí que você entra nesse problema da moral. Porque, na verdade, a moral, né, a gente tem muito a tendência moderna a querer ver a moral como operações lógicas, só que, na verdade, a nossa própria racionalidade, ela floresce dentro de uma hierarquia de valores. E a gente extrai essa hierarquia de valores justamente dessa ordem natural, e não da própria razão. Né? Afinal, o princípio da razão não pode ser a própria razão. Então, ser racional, na verdade, você é racional sempre dentro dessa hierarquia de valores. Não é a pura razão que vai fazer com que você seja moral. E aí como é que a gente pode aplicar isso no Thanos agora? Né? Para entender, então, e o Thanos vai nos ajudar aí a esmiuçar melhor essas questões. Veja que no Thanos, o Thanos ele é perfeitamente racional. O Thanos, ele, cara, que tem ali, tem inteligência, ele tem emoções, né? Você vê no filme lá, né, quando... vai ter, eu falei que não ia ter spoiler do Endgame, vai ter spoiler do Guerra Infinita, né, mas aí a maioria acho que já assistiu, né, pô. Por exemplo, quando a Gamora tá pra morrer, que ele chora pela Gamora, que ele fala que ele ama a Gamora, né. Então você vê que o Thanos é sim
uma criatura racional, né? E ele tem ali emoções, né? Tem o amor, por exemplo, pela Gamora. Então por que ele faz essa cagada enorme? Né? Como é que ele tem essa ideia idiota, né? E veja que interessante, né? As pessoas quando elas falam do Thanos, elas falam, pô, porque o Thanos, né? Parece que é meio que todo mundo fala do Thanos, né? O Thanos ele é um vilão interessante porque ele acha que ele está fazendo bem. E essa é uma definição realmente perfeita do Thanos. De fato, ele acha que ele está fazendo bem. Mas como é que isso aconteceu? Porque, veja, se você pensar no Thanos racionalmente, bem, racionalmente, os argumentos dele para fazer o estalo são perfeitamente racionais, né? Tem até aquela cena que ele conversa com o Doutor Estranho, né? Que tá lá ele com o Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho fala, não, mas aí, você vai então matar todo mundo? Ele, sim, até que ele fala, né, que ele considera até isso uma piedade, né, que ele vai salvar metade do universo, né, vai poupar metade do universo, vai matar de forma aleatória. Então você vê que a falha do Thanos não é uma falha racional, mas é uma falha o quê? Deliberativa, né, voltando ali à palavrinha do Sócrates, né, é na hora de determinar o que é o bem que ele está visando. E é por isso que justamente o próprio, e veja que isso também é muito importante para entender essas questões. Se você pegar no Aristóteles, né, até há um tempo atrás aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre o Jordan Peterson e o Matt Dillahunty, né, que foi um debate lá que eles tiveram, e eu critiquei muito a posição do Matt Dillahunty, onde ele de fato fez uma afirmação completamente absurda, que ele disse no debate, né, que ele fez a comparação entre um computador e um homem, que ele disse que como você consegue ensinar um computador a jogar xadrez e vencer o homem, então o computador ele consegue ser melhor que o homem, ou ao menos tão bom quanto o homem, para deliberar questões morais. E qual é a confusão que está aí? Justamente isso. Você falar, por exemplo, que eu jogo bem xadrez, esse bem que você está falando é o bem nesse sentido racional, é uma projeção da causa final, como diria Aristóteles, é uma intenção de fazer uma ação que visa simplesmente um fim e não uma ação que visa fazer o que é certo. Então, toda a argumentação do Matt Dillahunty existe uma confusão miserável entre causa formal e causa final. Entre a causa final, que é uma projeção racional que eu faço, visando alguma finalidade, e a causa formal, que é agir conforme o bem, como bem dizia Aristóteles e como depois o Tomás de Aquino também vai dizer. Né? Lembra como o Tomás de Aquino explica a ação moral? Ele diz que é da natureza das coisas visar o bem, e ele fala que o ser que acaba fazendo o mal, ele não faz o mal necessariamente simplesmente por visar o mal, mas principalmente por se desviar do caminho do bem. Ele visa algo sem estar alinhado com a natureza de visar o bem. Então ele é uma projeção racional, só que se desviou da razão da alma humana. Então você tem essa articulação tanto no próprio Sócrates, no próprio Aristóteles, como depois Tomás de Aquino desenvolve mais profundamente essa argumentação. E é justamente o que está acontecendo com o Thanos, né? Porque o Thanos, ele está usando a razão dele e depois ele visa um bem, ele delibera esse bem da cabeça dele. Né? É esse poder que também foi conquistado ali em Gênesis pelo Adão e pela Eva. Né? Então essa ideia de que agora o homem vai deliberar o que é bom e o que é mal. Não vai ser mais o valor natural das coisas, não vai ser mais a ordem inerente das coisas, a virtude, não. Ou o belo ensino de Sócrates, não. Agora o homem vai dizer o que é bom e o que é ruim, ontologicamente. Né? O que é, claro, uma ideia absurda. E veja que interessante que o Thanos ele não apenas comete esse erro, como ele comete o erro justamente do revolucionário. E até eu fiz aqui um vídeo nesse canal sobre Karl Marx, uma exposição sobre Karl Marx, onde eu expliquei que um dos principais pilares do pensamento revolucionário é justamente você projetar valores objetivos no fluxo histórico, que é essa maldita ideia da supra-história, que é muito o que o Marx também acreditava. Essa ideia de que haverá uma supra-história na história da humanidade, né? Que haverá um momento onde nós viveremos um novo capítulo da história, onde tudo vai ficar diferente, onde teremos um paraíso na Terra. E esse é o erro mais comum, né? Um dos erros mais comuns do pensamento revolucionário. Porque perceba, o plano do Thanos, o bem que o Thanos está deliberando é baseado no fluxo histórico. Não é baseado em valores que transcendem e que determinam o fluxo histórico. Isso é muito importante também a gente sempre lembrar. Né? Os valores transcendentes, a ideia da transcendência, e a própria ideia da razão universal, ela é o que permite a gente entender o fluxo histórico. Então a própria razão, a compreensão da razão depende da compreensão de um infinito, de qualidades infinitas, de qualidades que não são determinadas pelo fluxo temporal. Como bem dizia lá atrás na filosofia pré-socrática, o Anaximandro. E aí perceba que o que o Thanos está fazendo?
ele projeta um bem baseado no fluxo histórico, esquecendo que o fluxo histórico, como o nome próprio diz, ele é histórico, né? Então, ele se transforma. Então, Thanos estalou o dedo, matou metade da população para o resto poder viver. Aí daqui, claro, e aí que é interessante, não vamos nem entrar na questão moral desse ato, né? Porque, claro, que já fica óbvio, né? O absurdo, mas olha que interessante. Beleza, então ele matou metade. Mas aí vai passar milhares de anos, né? Porque o fluxo histórico continua. E se aí a população crescer de novo e falta recurso de novo? Aí ele estala o dedo de novo? Ele vai lá e faz isso tudo de novo? Ou até se ele fizer ao contrário, né? Muitas pessoas ao criticaram que falam, mas o plano do Thanos não faz sentido. Ele poderia, em vez de matar metade, ele podia dobrar os recursos do universo. Então você percebe que não resolve o problema? Porque o bem que o Thanos está querendo deliberar é baseado no fluxo histórico. Ele vai perecer porque ele está inserido no fluxo histórico, né? No tempo. Ele perecerá ao longo do tempo como tudo que está no fluxo histórico. Então, por exemplo, se você falar, não, se o Thanos dobrar os recursos, né? Em vez de matar metade, tudo bem. Aí vai causar um aumento populacional, ou até mesmo se não aumentar a população, e se lá na frente uma hora também faltar os recursos, ele vai fazer o quê? Vai fazer todo esse negócio de novo, para instalar o dedo de novo, dobrar de novo? Ou a gente até pode fazer isso com a própria ideia socialista. Então vamos criar um governo para criar igualdade social. Bem, claro que para isso a gente vai cair, que foi um problema também que eu destaquei no vídeo do Marx, nós já cairemos no problema de que como criaremos igualdade econômica sem criar desigualdade de poder. Mas vamos supor que a gente conseguiu aí uns caras aí socialistas muito cheirosos, que são muito honestos e que eles vão regulamentar todas as interações, porque essa é a única forma de criar igualdade social, é você regulamentando todas as interações humanas, e aí de alguma forma eles vão conseguir fazer isso sem transformar o país num estado, o mundo num mundo totalitário, né? Beleza. E aí eles conseguiram. Ficou tudo igual. Eba, né? Igualdade social. Quanto tempo vai durar essa igualdade social? Quanto tempo vai demorar para algumas pessoas começarem a cometer crimes? Ou para outras pessoas começarem a fazer escolhas mais inteligentes e às vezes começar a enriquecer mais? Aí como é que eles vão fazer? Eles vão manter esse estado totalitário? E aí quanto tempo vai durar eles no poder? E se alguém roubar o poder deles, se houver um golpe? E aí virar um estado genocida, né? Porque se eles ainda, mesmo que eles consigam de alguma forma, não virarem 2 genocidas, 2, 3, 4, enfim, quantos estiverem no poder, virarem genocidas, né? Quanto tempo vai durar essa igualdade social? 1 mês? 1 ano? 10 segundos, né? Então esse é o problema que acontece também na cabeça do Thanos, né? Então veja que a falha do Thanos, e é por isso que essas 3 camadas do Sócrates são fundamentais para você entender a sociedade e o homem. A falha do Thanos é uma falha racional, mas é uma falha na hora de deliberar o que é o bem. Não é um problema de razão. E esse é o grande problema da filosofia moderna na hora de falar sobre moral, que é exatamente o mesmo problema que acontece, por exemplo, nesse debate que eu comentei do Matt Dillahunty e do Jordan Peterson. A moral ela não é uma operação lógica, ela depende da deliberação do que é o bem. Porque como também bem dizia o próprio Aristóteles, a partir do momento que você diz que alguém visa um bem, então você precisa determinar o que é esse bem. Certo? E acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, galera.